Então, gente, nós estamos nessa última palavra da nossa série que nos acompanhou nesse mês, que o nome era Raízes, onde nós estamos trabalhando e falando sobre os fundamentos da fé. Então, nessa série, o Douglas ele começou falando sobre a ressurreição, não simplesmente a ressurreição de Jesus, mas também a nossa esperança que nós temos em uma ressurreição dos mortos na segunda vinda de Jesus. Eu e o Coelho, nós falamos então sobre a doutrina da santificação, que tem a ver com esse dia a dia de sermos transformados à imagem de Cristo. O Johnny, ele nos trouxe uma palavra sobre a importância e a autoridade da imposição de mãos. O Fábio Bravo falou sobre a lei e a graça. E o Marco Barroco, então, ele falou sobre aspectos do Evangelho. Então, esses pontos, eles são pontos que falam sobre as raízes da nossa fé. E hoje, então, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre o batismo. O batismo, ele faz parte desse corpo de doutrinas que nós, como cristãos, ao redor do mundo e de diversas denominações, nós abraçamos. Alguns olham para o batismo de uma forma, alguns olham para o batismo com alguns significados diferentes ou com alguma interpretação diferente. Mas o fato é que todos aqueles que são chamados cristãos têm a prática do batismo como um ato que tem a ver com uma correspondência à fé. Então, para isso, eu gostaria de ler com você o texto que nós somos desafiados por esse texto todo o final das nossas reuniões de domingo, que é Mateus 28, o Ide, e no versículo 19, no versículo 20, diz assim: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-a a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, Jesus, quando ele desafia os seus discípulos a irem e pregarem o Evangelho e a tornar outras pessoas discípulos de Jesus, uma das coisas que estão incluídas nessa ordenança de Jesus é que essas pessoas que aceitam o desafio de serem discípulos de Jesus, essas pessoas que elas vão olhar para a sua vida e elas vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador, elas vão se batizar. Então agora de manhã eu gostaria de olhar para essa doutrina do batismo e a gente poder destacar o significado do batismo e também a importância que o batismo tem para as nossas vidas. E preparando essa mensagem, eu lembrei um pouco do momento em que eu me batizei. Eu me batizei na adolescência e por vir de um lar cristão, eu nunca tive um momento específico e radical que eu possa falar que foi o momento em que eu me converti. Porque desde pequeno eu era discipulado, eu ouvia a palavra, eu ia nos cultos, então eu nunca tive um momento específico. A minha conversão ela foi gradual e à medida que eu ia entendendo a palavra de Deus, eu ia aceitando essa palavra de Deus e eu ia olhando para Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. E quando eu entendi isso, eu entendia que eu precisava dar um passo prático em relação a isso, que era o batismo. Eu lembro que eu cheguei para o meu pai e eu falei para ele, expressei para ele o desejo que eu tinha de me batizar, e eu lembro que ele foi bem rigoroso nesse processo. Ele me fez várias perguntas, várias vezes ele me perguntou se era realmente isso que eu queria, se eu realmente entendia que Jesus era o Senhor e Salvador da minha vida, se eu realmente queria ser um cristão. E isso foi, o meu batismo, eu lembro que ele foi um ponto muito importante para a minha fé, porque como eu nunca tive assim um momento decisivo da minha conversão, então eu tinha agora, depois de me batizar, um ponto focal para olhar para a minha fé e para poder entender que ela estava para além não só do meu coração, mas ela tinha um ponto na minha história onde eu podia olhar e dizer assim, não, eu realmente aceitei o caminho de Jesus e agora eu estou disposto a trilhar esse caminho.
Então, nós aqui da família de Zuscope, nós abraçamos a ceia e o batismo como ordenanças do Senhor para nós, como parte da nossa vida cristã. E, inclusive, na nossa confissão de fé, nós temos um ponto exclusivo que fala sobre o batismo. E é justamente esse ponto que eu gostaria de ler agora com você. Na nossa confissão de fé, diz assim, que o batismo ele é um sinal visível da graça invisível, que deve ser administrado àqueles que depositam a sua fé em Jesus. Por meio do batismo, os crentes eles são recebidos na família de Deus. O batismo é um testemunho público da nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição, testemunhando o novo nascimento na fé. E é a partir dessa parte, desse texto da nossa confissão de fé, que eu gostaria de refletir com você nessa manhã sobre alguns pontos do batismo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o batismo ele é uma ordenança de Jesus. Como nós vemos em Mateus 28, os versículos que a gente acabou de ler, Jesus ele ordena que o batismo ele seja parte do processo do discipulado cristão. Isso significa que o batismo ele não é apenas uma tradição que nós seguimos, mas ele está intimamente ligado à obediência a Cristo. Assim como o próprio Senhor, assim como Jesus, um dia ele se batizou, nós também somos desafiados a nos batizarmos nesse caminho, nessa trilha de discipulado que nós seguimos na vida cristã. Quando nós olhamos para a vida dos primeiros cristãos no livro de Atos, nós vemos Pedro instruindo esses irmãos a se batizarem. Quando nós lemos, por exemplo, Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 38, nós vemos essa ordenança. E vai dizer assim, Pedro então lhes respondeu. Por quê? Porque aqui esse relato tem a ver com as primeiras conversões que aconteceram depois da descida do Espírito Santo. Então Pedro está instruindo aquelas pessoas que ouviram a mensagem, ouviram a pregação e agora elas estão querendo se juntar àqueles irmãos que estavam reunidos no cenáculo, ou seja, eles ouviram a mensagem de Jesus, eles se converteram e eles perguntam a Pedro aquilo que eles deveriam fazer. E Pedro então vai dizer no versículo 38, Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos os que estão longe, a quanto o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de modo que os que acolheram a palavra, foram batizados, e naquele dia juntaram-se a ele quase 3.000 pessoas. Quando nós olhamos para esse relato de Atos, nós podemos pensar que o batismo é uma instituição que ela tem a sua origem nesse processo de conversão que aconteceu em Atos. Então é justamente dessa tradição judaica que os primeiros cristãos eles vão batizar as pessoas. Quando nós olhamos para João Batista, nós vemos que ele não só está desafiando gentios que querem se converter ao judaísmo, mas o escândalo da mensagem de João Batista é que ele estava pregando para os judeus e dizendo que eles precisavam se arrepender e ser batizados. Basicamente o que João Batista estava pregando para os judeus da sua época era dizendo que eles precisavam se arrepender e se purificar dos seus pecados. Então, o batismo ele não é simplesmente uma tradição cristã, mas ele é uma tradição que vai compor boa parte do pensamento das Escrituras.
Então, o batismo, ele em primeiro lugar, ele tem esse aspecto de ser uma ordenança de Jesus. Tanto Jesus, quando ele declara o ide, em Mateus 28, quanto os primeiros cristãos, Pedro, ele instrui as pessoas que estão se aproximando da comunidade da fé a se batizar. Então, o batismo, ele é um ato de obediência a Cristo. Quando nós vemos Jesus, ele se encontrando com João Batista, nós vemos Jesus dizendo que o batismo dele tinha a ver com cumprir toda a justiça. E nós, como cristãos, também devemos seguir o exemplo de Jesus. Um segundo ponto é que o batismo, ele simboliza a nossa identificação com Cristo. Ou seja, nós nos identificamos com a morte e a ressurreição de Cristo por meio do batismo. Isso significa que antes da nossa conversão, nós éramos como inimigos de Deus. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. E a Bíblia vai dizer que o nosso batismo tem a ver com nós nos identificarmos com o mesmo processo de Cristo, que é a morte e a ressurreição. Isso está descrito em Romanos, no capítulo 6, no versículo 13 e no versículo 4. Romanos, no capítulo 3... Romanos, no capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. E diz assim: ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, o batismo ele fala sobre isso, sobre essa identificação que nós temos na obra salvífica de Cristo. Assim como a passagem ela diz aqui que, em primeiro lugar, nós fomos batizados com Cristo na sua morte. Ou seja, o ato batismal, eles têm a ver com esse processo de nós dizermos, assim como Cristo morreu, eu estou me identificando com a morte de Cristo, mas a minha morte tem a ver com a morte para a vida antiga, tem a ver com a morte para o pecado. Por quê? Porque eu quero que a poderosa glória do Pai seja manifesta em novidade de vida. É por isso que o batismo está intimamente ligado à conversão. Por isso que as ordenanças do batismo elas sempre estão em um contexto onde o evangelho ele é pregado. Porque quando nós entendemos o poder da morte e da ressurreição de Jesus, nós temos uma identificação que nós devemos seguir e o nome dessa identificação é o batismo. O batismo, então, em primeiro lugar, ele fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo e essa identificação, mas ele também fala sobre essa nova identidade que nós temos em Cristo. O batismo, ele não apenas simboliza um evento, mas também representa a nossa união com Cristo. Em João 15, ele vai dizer que nós estamos unidos com o Senhor. João ele vai usar uma linguagem de dizer que Cristo está em nós e nós estamos com Cristo. E algo que representa essa nossa identidade da união que nós temos com Cristo é a beleza de um dia em nossa história estar cravado um marco e o nome desse marco é o batismo. Então, quando nós somos batizados, nós estamos nos revestindo de Cristo. Um ponto importante sobre essa identificação que nós temos com Cristo é que o batismo ele fala sobre um compromisso público que nós tomamos diante da igreja, ou seja, diante dos nossos irmãos na fé, mas também diante do mundo.
o batismo, ele declara que agora nós vivemos para o reino de Deus. O batismo, então, é essa declaração que nós fazemos dizendo assim: agora o desejo do meu coração é viver a vida de Cristo e expressar a glória do Senhor aonde eu estiver. Quando nós olhamos para uma pessoa que está se batizando, nós podemos olhar para essa pessoa e dizer que essa pessoa está compromissada em viver a vida de Jesus, em ser parte da família, assim como a nossa confissão de fé, ela vai dizer que é por meio do batismo que os crentes eles são recebidos na família de Deus. Maravilhoso é o momento em que o evangelho ele é pregado. Alguém se converte e decide por se batizar, porque essa pessoa ela está entrando na nossa família. Nós podemos dizer, essa pessoa ela é um irmão, ela tomou a decisão, não só no seu coração, mas diante do mundo, diante dos principados e potestades e diante da família, de que ela tem um compromisso de viver publicamente o que é a vida cristã. Então, o batismo, ele simboliza essa nossa identificação com Cristo. Então, o batismo, ele é uma identificação, o batismo, ele é uma ordenança, e nós precisamos levantar um ponto aqui que muitas vezes é um ponto de polêmica, mas o fato é que a Bíblia ela descreve o batismo de uma forma muito clara. E nós precisamos entender que o batismo, ele não nos salva. Mas o batismo, ele é a testificação da nossa salvação. Então, o batismo, ele é uma ordenança, ele é uma identificação e ele é uma testificação. A Bíblia, ela é muito clara em afirmar de que nós somos salvos por causa e por meio da graça de Deus. E isso acontece por meio da fé. Ou seja, é o processo que o meu coração, que o meu homem interior, ele passa de se entregar à mensagem da cruz. Isso vem por meio da graça de Deus. Não existe obra nenhuma que pode ser feita para que nós sejamos salvos. Não existe ritual, não existe dogma, não existe nada que nós possamos fazer para conquistar a nossa salvação. A salvação, ela vem por meio da graça de Deus. Mas o batismo, ele vai testificar que nós abraçamos a obra do Senhor. Então, isso significa que o batismo, por si só, ele não tem poder nenhum salvífico. Mas o batismo, ele é uma resposta ativa que nós damos à nossa salvação. Porque nós fomos conquistados pelo Senhor no nosso coração. Nós trazemos isso para fora por meio do batismo. Então, o batismo é essa declaração. Quando nós olhamos para Atos 8, Felipe, ele pregando a palavra para aquele etíope, nós vemos que o etíope, ele escuta a palavra do Senhor. E depois de ouvir a palavra, ele faz uma pergunta muito pontual para Felipe, como resposta de alguém que ouviu, concordou e foi tocado pela graça de Deus em relação ao evangelho que foi pregado. E a pergunta que ele faz é: o que me impede de ser batizado? Então, o batismo ele vem como essa testificação ou como essa resposta que nós damos ao Senhor em relação à nossa salvação. Então, a nossa reflexão aqui ela está guiado nesses pontos. De que o batismo ele é uma ordenança, ele é uma identificação e ele é uma testificação em relação à nossa conversão. Logo, o batismo ele é um ato de fé, ele é um ato de obediência e ele é um ato de testemunho que marca o início da nossa vida cristã. O desafio de olharmos para o batismo, ele é dois. Em primeiro lugar, se você que está ouvindo não foi batizado, esse é o desafio que Jesus ele coloca diante de você. Se você ainda não foi batizado, o que te impede de se batizar?
se você já entendeu que Jesus ele é o Senhor e Salvador da sua vida, o desafio que você tem como um discípulo de Jesus é: se batize nas águas. Tenha um testemunho, um marco na sua história que aponta para a graça de Deus que te alcançou. E se nessa manhã você já é alguém que é batizado, e talvez isso já aconteceu há muitos anos na sua história, eu queria te lembrar que o batismo ele é uma marca na nossa vida, que em momentos de dificuldade, tribulação, nós podemos olhar e dizer: não, existe um marco na minha história que me identifica com a morte, com a ressurreição, com a glória de Jesus e com a vida que Ele tem para mim. Então esse é o nosso desafio, é olharmos para o batismo não só como algo que passou na nossa vida, mas como algo que nós podemos nos lembrar de que a vida e a graça de Jesus estão trabalhando em nós até o dia de Cristo. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe e vamos orar para encerrar esse nosso momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo, Senhor, essa palavra, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada lembrança que o Teu Espírito Santo trouxe ao interior dos meus irmãos em relação ao dia em que eles foram batizados, Senhor. Lembra a cada um aqui, Senhor, desse momento na nossa história em que nós confirmamos que nós fazemos parte da sua família, que nós recebemos publicamente o Senhor como Salvador do nosso coração, Senhor. E Pai, eu oro, Senhor, para que se alguém que está me ouvindo aqui, Senhor, ainda não foi batizado, Senhor, que ele possa ser desafiado pelo Teu Espírito para esse momento, Senhor. Guia-nos, Senhor, nessas raízes, Senhor, que aprofundam o nosso coração na verdade de quem Você é, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.